Ah, é hora de vida e saúde. Que bom que você está aqui com a gente. É hora de aprender, é hora de se mexer, é hora de praticar coisas mais saudáveis na cozinha, no seu dia a dia e com a sua família. Fique ligado se você quer ter mais qualidade e viver melhor, de acordo com o que o Criador planejou para você. Durante essa semana a gente vai conversar bastante sobre esportes e a gente vai falar sobre exercícios da moda. Você que está vendo aí na sua cidade cada dia mais academias surgindo, você que está vendo as praças, os locais de atividade física cada dia mais fervilhando de gente, isso é muito bom, mas eu acho que é interessante também a gente conversar um pouco sobre o que anda, as transformações que andam acontecendo nesse campo de atividade física e como você pode se beneficiar dela, ainda mais se souber escolher melhor a atividade adequada para você. Temos ainda no programa de hoje Dica Vida e Saúde, um bate-papo muito interessante também com o Dr. Elias sobre alimentação relacionada à epilepsia e ainda você aprende aqui suco verde com o Felipe Biasi. Tem ainda o quadro E Agora é Mamãe, mas a sua interação é muito importante com a gente. Se quiser dizer pra gente o que você gostaria de ver aqui, que tipo de especialista te ajudando a decifrar algum problema de saúde aí, é só escrever pra gente. Entra lá no Facebook, facebook.com/vida e saúde e deixa lá o seu questionamento. Ou se você quiser contar como anda aí a sua progressão nas mudanças que você tem sentido necessidade de fazer para melhorar a sua vida, conta, porque a sua história pode servir de motivação para outras pessoas. E eu quero começar o programa agradecendo a Clínica Adventista Vida Natural, que é parceira do Vida e Saúde. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, é só acessar o endereço do site da clínica, vidanatural.org.br. E também agradecer a você, que é anjo da esperança. É graças à sua generosidade, graças ao seu auxílio, que a gente consegue fazer um programa Vida e Saúde, atingir muitas pessoas e transformar a mente delas, a vontade delas, para algo melhor, para ter mais qualidade de vida. E agora nós temos o prazer de receber aqui Ledimar Brianese e Eliezer Moura. Eles são os nossos convidados dessa semana. Pode chegar aqui. Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um Vida e Saúde. Pode se sentar, por favor. Tudo bem, Eliezer? Tudo bem. Bem-vindo. Deixa eu só esclarecer que talvez você esteja assistindo a gente, já esteja aí pensando, nossa, eu conheço esses dois. É claro, eles participaram do Melhor da Vida Super Bom, ajudaram ali os nossos participantes a entrarem em forma e a gente agradece também a participação de vocês aqui agora, tá? O Ledimar é coordenador do curso de Educação Física do NASP Campus 3, lá em Hortolândia. Isso. E o Eliezer também é o diretor de esportista e professor também na faculdade, é isso? Isso. Olha, então a gente está aqui com peso pesado e vamos falar do assunto que eles mais entendem e eu acho que gostam também. Todo profissional de educação física tem uma paixão por esportes, não é? Sim, demais. Seguinte, olha, hoje em dia a gente vê muitas categorias de esportes surgindo a cada dia. Como eu disse no começo aqui do programa, parece que em todos os locais as academias estão fervilhando de gente e estão surgindo novas academias. E a mídia parece que também anda mostrando mais modalidades diferentes de esporte do que a gente estava acostumado a ver diariamente. Queria saber o seguinte, você acredita, por que vocês acham que acredita que está tendo tanto interesse por modalidades esportes não tradicionais, vou chamar assim, hoje em dia? Com certeza, com essa facilidade de acesso à informação, nós podemos ter qualquer tipo de informação a qualquer momento. Você pegou o smartphone, entrou na internet, computador, você procura alguma coisa, está conectado com o mundo. Essa facilidade de informação, essa globalização de informação também, acaba nos trazendo diversas possibilidades. Se nós pensarmos aí há 10, 15 anos atrás, vamos pensar na aula de educação física. Sim. Possivelmente ela era o vôlei e o futebol. Algumas escolas aí, de repente, tinha ainda o handball e o basquete. Sim. Algumas o atletismo, alguma coisinha, uma corrida, um salto. Hoje, quando você olha para a educação física na escola, já está totalmente diferenciada. Óbvio que ainda tem muito a crescer, mas existe assim uma ampliação dos conceitos, dos conteúdos. E quando a gente vem para outro lado, que seria a prática de atividade física mesmo,
você também começa a se deparar com novos conceitos, novas possibilidades. E parece que tudo surgiu ontem, né? Parece que, se a gente for pensar nas modalidades, e na própria academia mesmo, ou nos estúdios, né? Parece que muita coisa surgiu, sei lá, recente, 5 anos atrás. Recente, exato. Na verdade, assim, tem muita coisa que já era praticada em outros países, em outros locais, que não se tinha, de repente, o conhecimento aqui no Brasil. E aí, de repente, vai surgindo devido a essa facilidade de informação. Você, para uma cultura tão ligada ao futebol como a nossa, Eliezer, você acredita que a gente também talvez perca um pouco desse título, país do futebol, justamente porque a gente tem outras modalidades aí despontando e a gente está se destacando também nessas outras modalidades? Olha, Teru, o país do futebol, eu acredito que a gente sempre vai ter essa ideia, né? As pessoas sempre vão olhar essa característica. De repente, atualmente não é mais isso na prática, né? A gente tem visto isso daí em alguns jogos da seleção. Mas eu acho que não vai descaracterizar. Eu acho que é importante também essa abertura de abrir a visão para novas modalidades que não estão surgindo, que às vezes já são tradicionais, né? Tem muito tempo que já existem. Mas como o Ledmar mesmo comentou, agora com esse boom aí da comunicação e o acesso a tudo, o conhecimento, as coisas o conhecimento está sendo mais fácil, né? O acesso ajuda a está sendo mais difundir. fácil. Por exemplo, a produtora acabou de lembrar aqui que no surf mesmo, a gente tem entre os 10 primeiros colocados, 4 ou 5 são brasileiros. Quer dizer, que não é um esporte de tradição no Brasil. Mas a gente tem visto, e também a gente se destaca em outras modalidades. Tem vôlei, tem... O próprio voleibol é destaque no mundo, masculino e feminino. Sim. Então a gente vê que esses novos, que não são novos, são até tradicionais, mas a gente tem se destacado um pouquinho mais nesses esportes. Quando a gente pensa em Estados Unidos, Canadá e outros países mais tradicionais assim, em esportes, a gente percebe que para eles o basquetebol, o hóquei, futebol americano, são assim, eles pensam muito na diversidade esportiva e talvez a gente tenha ficado por muito tempo só focado no futebol. A gente vê isso no reflexo das aulas de educação física também. E infelizmente existe uma situação que é o próprio capitalismo. De repente o Brasil foi conhecido como o país do futebol, então nós vamos atacar o futebol como um mercado, como uma fatia desse mercado. E aí você populariza o futebol. E o futebol, quando você fala futebol e Brasil, isso vai render. E aí vamos só tratar do futebol. E a gente acaba deixando de lado, a mídia acaba deixando de lado, os patrocinadores, grandes empresas deixam de lado outras modalidades, porque não são tão rentáveis, justamente, porque não estão a todo momento na mídia. Agora, a gente sabe que existe algumas modalidades de categorias de esporte. Eu queria que vocês dissessem para a gente, eu não sei, acho que vocês podem até dividir aí, quais são essas categorias e por que, e dar exemplos dessas categorias também. Certo. Nós temos, por exemplo, dentro de modalidades esportivas, né? Algumas são coletivas, então você participa de um time, de um grupo, então voleibol, basquete, handebol, futebol. Mesmo dentro das coletivas, você tem algumas com um contato direto com o adversário. Se a gente pensar o próprio futebol, o handebol, o basquete, você tem o contato direto com o adversário. O voleibol, você não tem esse contato direto, porque cada um fica do seu lado na quadra. Tá. Além das modalidades coletivas, você tem as individuais também. Então, a natação, algumas provas de atletismo, e aí você pratica sozinho, óbvio, se você está fazendo isso por prática de atividade física e qualidade de vida, você não vai procurar a competição e não vai entrar nesse meio. Agora, quando você vai para a competição, aí você tem a competição onde você está competindo com o adversário, então quem chegar primeiro é o vencedor. E existem competições onde você compete com você mesmo, então é o cronômetro, é o relógio, você tem que baixar seu tempo, tem um determinado índice para alcançar. As corridas? Corridas, por exemplo, as corridas de rua, o professor Eliezer aqui é um dos especialistas em corridas de rua. Você tem, a maior parte, acho hoje, das corridas
são participativas que estimulam, na verdade, a prática da atividade física para uma qualidade de vida. Mas você tem as competições, maratona, meia maratona, e aí você tem um índice a ser atingido, ou às vezes por ordem de chegada mesmo. Entendi. Olha, eu queria convidar vocês agora para acompanhar uma matéria que a nossa equipe preparou e a gente vai conhecer um atleta que gosta de participar de diferentes modalidades esportivas. Vamos ver. Essa semana aí no estúdio nós estamos falando sobre exercícios da moda. Independente do exercício que se pratica, para algumas pessoas isso é um fardo. Mas tem gente, pasmem, que gosta tanto do esporte que as 24 horas do dia não são suficientes para fazer o que realmente ama. Meu nome é Robson Aparecido Pimentel, eu tenho 35 anos e eu pratico desde 2005. Eu pratico Hapkido, Hapkido, pratico Kickbox, Muay Thai, Krav Maga e também Jiu-Jitsu. Eu comecei no Hapkido. Eu comecei porque eu vi uma apresentação no shopping. Aí eu gostei, fui na academia, na época eu trabalhava numa empresa de ônibus e estava bem fora de forma. E eu cheguei lá e falei, eu quero treinar só para perder peso. Aí eu comecei a treinar, daí foi dando certo, foi encaixando uma coisa na outra e eu nunca mais parei. Bom, nessa jornada, nesse período, nesses anos, você sentiu que em algum momento o esporte não era para você, ou você teve vontade de desistir, ou foi bem simples? Na verdade, assim, eu achei que eu ia fazer um mês, porque eu sempre fui de começar e parar as coisas, né? E quando eu comecei, eu olhava os alunos mais antigos, já eram faixa bem mais graduados, eu nunca achei que eu ia chegar na faixa deles. Eu sempre pensei em chegar na próxima. Aí eu sempre falava pra mim, não, se eu chegar na próxima, tá bom, entendeu? Aí eu chegava, Aí eu falava, não, beleza, vou treinar, quem sabe eu consigo chegar na outra. Aí a primeira vez mesmo que eu pensei, nossa, vou chegar na faixa preta, eu já estava na ponta preta, era a próxima faixa, e aí o mestre chegou e falou assim, seu exame de preta é dia tal. Foi a única vez que eu realmente acreditei e falei, nossa, eu vou pegar a faixa preta. Então, eu nunca treinei pensando em chegar na preta. Eu treinei porque eu gostava, porque eu gostei muito. E para mim, onde eu parasse, estava bom. Mas o importante primeiro é sempre aprender a minha faixa. Fazendo uma análise desses anos, você acha como que o esporte, essas modalidades, elas contribuem na tua vida pessoal? Bom, eu acho fundamental. Eu nasci no Paraná, e lá a gente era futebol e roça. Então era a semana inteira na roça e no domingo a diversão era futebol. Então é uma religião. Quando eu vim para cá, eu continuei jogando futebol até quando eu comecei a trabalhar numa empresa de ônibus, aí eu não tinha mais tempo de jogar. E para mim foi um baque muito grande, porque em 5 anos eu saí de 75 quilos para 120, entendeu? Por parar com tudo, E aí chegou um momento, quando eu vi, a arte marcial, o Hapkido, eu falei, não, vou voltar a treinar, E aí para mim é fundamental por causa disso, que você vai estar sempre, tem ajuda à disposição, tem melhor equilíbrio, concentração, relaxa a cabeça. Mas eu acho que o mais importante, a diferença é equilíbrio, concentração, entendeu? Você ter sempre o discernimento para resolver situações difíceis fora da academia, Você ter confiança em você mesmo, que muitas vezes muitos atletas treinam em academias que não te dão vamos dizer, esse suporte de confiança. E aí que o cara arruma briga na rua, entendeu? Porque a maioria das vezes que o cara arruma briga, ele quer se autoafirmar, E graças a Deus, isso eu tive muito um ganho, porque antes eu era meio rebelde, quando eu era mais novo e tal. Quando eu comecei a treinar, eu ganhei muito isso, eu fiquei mais calmo, entendeu? Bom, para finalizar, eu queria saber de você, o que o esporte representa? Só que eu quero que você me diga em apenas uma palavra. Vida. Hoje, para mim, vida. Se eu fico um dia sem fazer, eu já não fico bem. Então, para mim estar bem, eu tenho que estar praticando. Então, eu treino de manhã até à noite, fora que eu dou aula, eu vivo disso hoje, mas nos tempos que eu tenho livre eu estou treinando
Aí no domingo que eu tô livre, eu vou fazer algum esporte, então pra mim é vida. Realmente tem gente que gosta de fazer diversas coisas. E é interessante que às vezes uma coisa puxa a outra, né, Lésia? Por exemplo, na corrida, eu conheço gente que começou correndo, aí sentiu a necessidade de praticar a musculação também para fortalecer o instrumento da corrida, os músculos. Mas eu queria saber o seguinte, o Ledimar apontou aqui as categorias principais do esporte, as 4 existentes, ou 3, né? E eu queria que você dissesse pra gente qual é o objetivo e o resultado dessas categorias. Bom, quando a gente pensa nessa divisão, principalmente de esportes individuais e coletivos, aí já tem o principal item, né? O individual é você contra você mesmo, né? Ou no máximo você compete contra uma outra pessoa ali, pratica contra uma outra pessoa. Mas na realidade, se for pensar em competição, na prática normal você não precisa estar contra outra pessoa. Os atletas informais, os atletas não precisam pensar nisso. Os recreacionais, né, que é a maior parte da população. Os esportes coletivos, se você não tiver mais de uma pessoa, você não consegue fazer esse esporte, né? Então, tem algumas características interessantes. Os esportes individuais, geralmente, eles tendem a promover, assim, a criar na pessoa uma certa disciplina. Porque, primeiro, não é fácil ficar fazendo alguma... Tem gente que vai ter facilidade de ficar desenvolvendo uma atividade sozinha por muito tempo. Certo. Às vezes pela personalidade, o temperamento dela. Outros vão ter dificuldade. Se não tiver alguém para estar correndo com ela, fazendo alguma atividade, ela tem dificuldade. Sem contar que às vezes a gente escolhe uma modalidade, que é dessas que não depende de um time, né, que está lá te esperando, você tem que ter a disciplina também de arrumar o seu horário. Você é dono do seu horário aí. Então, você sai do trabalho, você tem que escolher entre ir para casa, entre fazer um trabalho de casa, entre cuidar de criança, ou seja lá a atividade que for, mas eu vou escolher atividade física agora. Exato. E é interessante, o coletivo, ele desenvolve mais alguns aspectos voltados para o âmbito social, no sentido de saber qual que é a minha vez, qual que é a vez do outro. Os meus limites, os limites do outro, respeitar isso para o jogo, para a modalidade poder acontecer. A importância do meu desempenho para o desempenho da equipe. Da equipe, que isso numa corporação, no próprio trabalho, né? Isso, quem trabalha numa empresa, que não trabalha sozinho, precisa disso, né? Ter esse objetivo final comum, mas todos partilharem e fazerem o seu melhor em busca desse objetivo. No individual, de repente, não tem essa característica tanto social, né? Mas a disciplina, a persistência, pode estar frio, pode estar calor e tudo mais, se ele não fizer, se eu não correr, não tem um que está correndo por mim, igual às vezes tem numa modalidade que é coletiva. Né? Agora, o que é interessante também, a gente tem percebido que as pessoas que tomam essa decisão de praticar atividade física regularmente, independente se vai ser uma modalidade coletiva ou individual, elas precisam se disciplinar, só que elas têm buscado isso pela qualidade de vida e um braço de apoio, vamos pensar assim, um ponto de apoio para elas, mesmo sendo às vezes uma modalidade individual, é a participação do outro. Certo. Então, por exemplo, eu vou fazer ciclismo ou eu vou correr, que acho que muita gente acaba pensando bem popular nesse sentido, vou fazer uma caminhada, vou fazer uma corrida e tal. É você sozinho, essa é a realidade, é individual. Mas aí mas eu vou com alguém, eu vou chamar fulano, vou chamar meu primo, vou chamar minha tia, vou chamar um amigo, para poder ter a motivação social de ter a realização prática da atividade. E mesmo nesses esportes assim, que são individuais e que a pessoa compete consigo mesmo, ou até o cronômetro é quem está ali fiscalizando, né? Quando a gente vai, por exemplo, numa competição, numa corrida de rua, a gente sente um clima tão bacana, porque é um monte de individuais ali, agora no momento coletivo. Então, parece que é a celebração de todo o treino individual realizado ali, às vezes debaixo de chuva, na solidão, porque quando a gente decide, a disciplina realmente vai fazer com que a gente vá, não importa o que aconteça. Então, é um clima muito bom, muito gostoso que a gente observa nesses locais. Sim. E até quem não corre, que vai lá para tirar foto, que vai acompanhar, né? Às vezes um parceiro, às vezes a família, sente essa energia e tem vontade de fazer parte também. Eu vou fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa para um breve intervalo. Na volta, a gente vai discutir um pouquinho quais são os critérios mais importantes na hora de escolher, então, uma dessas modalidades que você, de repente, tomou conhecimento agora. É já já.
Estamos de volta e o assunto de hoje continua sendo os exercícios, referente aos exercícios da moda, mas a prática de atividade ao ar livre, que tem crescido muito, que tem trazido benefícios imensos para muitas pessoas. E a gente parou aqui, a gente está focando mais aqui agora na corrida ou na caminhada e no ciclismo. Como é que funciona uma pessoa que já participa de um treino na academia, com esteira, por exemplo, e resolve sair para a rua para correr? É a mesma coisa? O gesto é a mesma coisa, né? Mas o condicionamento, ela está preparada? A esteira, ela tem uma diferença grande em relação quando a pessoa vai correr na rua. A esteira, ela impõe o ritmo para o aluno correr. Lá fora, sem esteira, é ele que estabelece o ritmo que ele vai correr. Então, a primeira grande diferença está aí. A segunda diferença é que a esteira é estacionária. Ela não tem modificação de terrenos, de... obstáculos. Perfeito. Ela não tem que ficar se preocupando com isso. Lá fora ela tem. Não significa que é ruim isso daí. Mas significa que ela tem que estar preparada para algumas modificações de posição do corpo dela no espaço. E é interessante que uma pessoa que pratica muito a esteira, o corpo vai adquirir uma consciência corporal de que ela vai estar desapercebida desses perigos ou obstáculos da rua, não é mesmo? Exatamente. Qualquer atividade que seja realizada, quando você pratica aquilo por muito tempo, o seu corpo aprende. E ele toma consciência daquilo. E aí, em um determinado momento, você entra no automático. Quando você modifica, por exemplo, eu só estou modificando o terreno. Ótimo. Parece que não é muita coisa, mas na verdade é muita informação nova para o seu organismo, que já estava acostumado com um padrão de atividade. E no ciclismo, também acontece a mesma coisa ou não? No ciclismo a transição é mais suave? A pessoa que já faz bicicleta na academia, daí vai para a rua... Acontece da mesma forma, porque no ciclismo, na verdade, dentro da academia, normalmente aqui você tem as aulas de bike e tal, que aí é diferenciado, já até um pouco mais próximo da realidade, às vezes um pouquinho mais intenso, mas o ciclismo dentro da academia é muito tranquilo, né? Muito confortável, você está sentado, lendo uma revista, só com a perninha lá, você não se preocupa com o equilíbrio, por exemplo, você não tem que se equilibrar, você só está movimentando a perna. Não tem obstáculos, Não tem obstáculo, não tem curva. Quando você vai para a rua, você tem o equilíbrio, você tem o controle da bicicleta, que passa a ser totalmente seu, e aí o tipo de território, né, de terreno. Agora, eu queria mudar um pouquinho o lado da nossa conversa e para a questão como a gente convive na rua ou ao ar livre com outras coisas que já estejam acontecendo. Por exemplo, um ciclista que vai utilizar a faixa de ciclismo que normalmente é utilizada por carros. E às vezes essa faixa ela é limitada, ali bem pertinho tem carros. Mesmo pedestre, a corrida. A gente está sujeito a muitos riscos ao ar livre que precisam da nossa atenção. Não estou querendo de maneira alguma desestimular a atividade ao ar livre. O que você acha disso? A atenção ela vai ser redobrada, né, sempre. Então, se você está caminhando, correndo ou andando de bike na rua, na cidade, você tem o terreno irregular, você tem o trânsito, você tem uma criança, alguém que pode atravessar, um carro, uma moto, um ônibus que pode te fechar, mesmo você estando na sua faixa, no seu local. Cumprindo direitinho. E, infelizmente, tem aqueles que não respeitam. Então, você precisa ter uma atenção redobrada nesse sentido. Às vezes, e é gostoso, né? Você coloca lá um fone de ouvido, curte uma música enquanto está fazendo atividade. Você pode se concentrar na música e esquecer do ambiente. Certo. E isso já pode te gerar alguma dificuldade, algum problema também. Queria saber o seguinte, e para melhorar o rendimento? De repente a pessoa não quer se profissionalizar, mas ela quer de repente implementar aí a sua atividade, ela quer melhorar o rendimento. Existe algum tipo de profissional que está qualificado para ser coach? O profissional ou técnico, né? O profissional de educação física. Ele é a pessoa, aí sim, não é o médico, não é o nutricionista. Se ele quer melhorar o rendimento, o desempenho dele é o profissional, porque ele estudou uma ciência para isso. Porque muitas vezes na área da educação física, todo mundo é profissional, principalmente quando se trata de academia. Viu? Sim. Todo mundo sabe um pouco, faz isso, toma aquilo, desse jeito, eu faço, você faz também que serve e tal. Mas não, a educação física, nessa vertente que a gente está falando de saúde, é área de ciência, é científico, não é se eu acho a pessoa
melhora agora ou não, mas baseado em quê? Tá. Tem parâmetros biológicos para dizer se a pessoa pode e o quanto que ela pode melhorar. E até indicar, até instruir qual o tipo de atividade que vai, de repente, favorecer. Quero agradecer vocês por participarem aqui com a gente e dizer que as portas estão abertas. A hora que vocês quiserem, tiverem algum assunto interessante para trazer para o nosso público do Vida e Saúde, procura a gente, as portas estão abertas. Obrigado, nós que agradecemos e estamos à disposição. Tá bom. A gente agradece também ao NASP Campus Hortolândia, o NASP Campus 3, por participar através dos representantes aqui do NASP. E você que já começou a atividade física, você que está pensando em atividade física para começar, começa com uma caminhadazinha ao ar livre, você já viu os benefícios que vai ter e... prossiga. Se você não sabe como melhorar o que você já conquistou, procure um profissional da atividade física e você vai continuar progredindo também na felicidade alcançada, tá bom? A gente fica agora com Dica Vida e Saúde e em seguida tem entrevista. Qual é a relação da alimentação com a epilepsia? Já, já. Você sabia que ingerir uma maçã por dia previne doenças do coração, reduz riscos de diabetes e de quebra ainda ajuda a moderar o apetite? Não deixe de comer essa delícia! Tá chovendo forte, tá chovendo gostoso aqui na Clínica Adventista Vida Natural, mas o Vida e Saúde segue. A gente vai falar agora, continuar falando, durante essa semana a gente falou aqui em curtas entrevistas com o Dr. Elias sobre o estilo de vida e a epilepsia. Um problema que a gente realmente quer controlar a todo custo, a gente sabe que envolve qualidade de vida de quem sofre com esse problema, então a gente pode minimizar? Vamos minimizar. E os seus hábitos de vida têm influência total nas doenças, como a epilepsia. Ontem a gente falou muito sobre alimentação gordurosa e também o prejuízo da alimentação sem parar. Come de manhã, tem lanchinhos o tempo inteiro, belisca-se o tempo inteiro, isso prejudica. Agora, hoje a gente vai focar bastante no sono e também no estresse. Quando a gente fala em sono, muitos pensam que dormir 8 horas é suficiente. Mas a gente sabe que não é bem assim, né, doutor? Não é a mesma coisa dormir 8 horas de meia-noite às 8 da manhã e de 9 às 5, 6 da manhã. E uma criança precisa mais do que isso. Há crianças que precisam de 9, 10 horas de sono. A criança está em crescimento. O sono é importantíssimo. O hormônio do crescimento, eu repito isso 1 milhão de vezes, o hormônio do crescimento é secretado pela hipófise na corrente sanguínea nas primeiras horas da noite, se a criança estiver dormindo. Eu tenho uma experiência incrível, um caso que se revelou maravilhoso. Eu recebi um menino com problemas muito sérios. Ele tinha, além de crises convulsivas, ele tinha enxaqueca também, muito severa. E eu descobri que essa criança ia para a escola de manhã e dormia a tarde toda. E por que dormia a tarde toda? Porque ele não aguentava brincar, nada disso, porque ele ia dormir depois da meia-noite. Como? Depois da meia-noite? Sim. Os pais chegavam entre 9 e 10 da noite e queriam conviver com o filho, e o filho conviver com os pais. Então ele ficava dormindo a tarde toda e depois ele jantava e esperava os pais chegarem, e o tempo de convívio era esse de 9 à meia-noite. Foi bastante difícil procurar convencer aqueles pais que existe ciclo circadiano, que há necessidade de respeitar o ciclo vigília-sono, que as primeiras horas da noite o sono é de qualidade, que o sono das primeiras horas da noite é remédio para o sistema nervoso. Mas eles se convenceram. E aquele menino deixou não só de ter convulsões, como a enxaqueca desapareceu e ele passou a ter qualidade de vida. Os pais descobriram outras formas, porque ele levantando cedo também poderiam conviver um pouco. Um dos pais poderia vir almoçar com ele. Os pais compreenderam que aquele processo sendo levado ao nível em que estava,
era um verdadeiro suicídio para aquele menino. E ele ficou bem, ele está muito bem e maravilhoso. O sono é o remédio do sistema nervoso. O sono, ele ajuda no crescimento. O sono atua no humor. O sono atua na atenção da criança. Uma noite de sono, e aquele menino tinha uma performance colegial pavorosa, porque a noite de sono mal dormida interferia na consciência, no processo de aprendizado diretamente. Então, se o seu filho está tendo problemas na escola, comece vendo o assunto do sono. Claro, o exercício, a vitamina D são importantíssimos. Nós sabemos que a vitamina D está implicada hoje, já sabemos disso, como também a alimentação, o glúten e no autismo. Já falamos sobre isso. É indispensável preocupar-se com o sono do seu filho. E é interessante, o senhor mencionou aqui, né, que esse ciclo circadiano precisa ser respeitado. Eu tenho uma amiga que tem uma criança que sofre com convulsões, ela não é diagnosticada com epilepsia, mas ela tem convulsões. Ela me disse, olha que interessante, ela, aos finais de semana, ela intensifica as crises. Aí eu perguntei por quê, ela falou porque muda a rotina. Durante a semana ela tem horário para dormir, horário para acordar, e final de semana acaba descompensando esses horários, porque são compromissos do final de semana que acabam atrapalhando. E realmente era quando se descompensava, então esse horário de sono, regularidade, em que ela sofria ou sofre ainda, infelizmente, de crises mais frequentes. A gente não pode ignorar esses dados e achar que realmente é uma coincidência e que as nossas crianças ou os nossos queridos ao nosso redor precisam se acostumar ao estilo de vida que a modernidade trouxe. Realmente é possível fazer esses ajustes, doutor? É possível. Aqueles pais da criança que eu falei, eles foram muito resistentes às mudanças, mas eu propus a eles começar com alguma coisa, um ponto. E eles foram vendo a melhora, e depois eles disseram, nós amamos nosso filho. Ele está completamente bem agora e nós vamos fazer todo e qualquer sacrifício para que ele mantenha esta qualidade de vida. É apenas isso que a gente espera, trazendo, além dos medicamentos, qualidade de vida, hábitos renovadores, hábitos restauradores da saúde e não o contrário. Doutor, agora é impossível a gente terminar aqui nessa nossa conversa sem mencionar a questão tensão, estresse, sob a qual todos nós passamos. Quem sofre de epilepsia vai ser mais afetado se vive num ambiente que é mais tensionador, mais estressor? Para você ter uma ideia, nesse momento eu tenho uma menina que começou a sofrer crises epilépticas e foi comprovado, não foi um piti ou algo como se gosta de dizer, após a separação dos pais. Então, claro, não foi a separação gerou um processo epiléptico. Havia um limiar baixo, havia uma predisposição. E, infelizmente, ao invés, em lugar de remédio para melhorar, conforme estamos falando, através dos hábitos de vida, o quadro, houve um rompimento que rompeu também dentro dela o equilíbrio. Funcionou como gatilho. Exatamente. Eu quero agradecer a sua participação aqui, dizer que realmente é muito esclarecedor quando a gente pode bater esse papo e entender que tudo que a gente faz, todas as influências que a gente escolhe para a nossa vida vão afetar o nosso estado de saúde, especialmente para aqueles que já têm um diagnóstico tão duro como uma doença como a epilepsia. Doutor, obrigada porque o senhor tem feito pesquisas e tem experimentado coisas não convencionais e que tem trazido resultados importantes para a nossa vida e para a nossa saúde. Viu? É um prazer contribuir com essa TV Novo Tempo maravilhosa. É um canal da esperança e fazer parte
deste grupo de profissionais que aqui trabalham. É um privilégio. Muito obrigado. Que Deus abençoe. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem culinária aqui. Não perca por nada. É rapidinho, rapidinho, a gente já volta. Muito bem, agora sim chegou a hora da receita. Hoje o Felipe ensina a gente a fazer um delicioso bolo gelado de tapioca, um ingrediente que está muito na moda entre os praticantes de atividade física. Muitos querem ficar sem glúten. Eu falo lá pela minha cidade, né? Itapeva, tem bastante gente atrás de tapioca, de farinha de tapioca, de goma de tapioca, de polvilho também, que são ingredientes sem glúten. Sem glúten, baixa caloria. O pessoal pode consumir com mais tranquilidade e até fácil de fazer. Agora, a maioria das pessoas comem tapioca só a goma na frigideira. Na frigideira, que vira aquele negócio crocantezinho, a gente põe um recheio e outro. Agora, tapioca doce vai parecer mais com aquele cuscuz lá de cima. Parece um pudim também. Pudim também. Fica super gostoso. É uma ideia de uma sobremesa, por exemplo, light. Você pode comer com tranquilidade. Delícia! Fala logo pra gente o que você vai precisar para essa receita. Olha, para esse bolinho de tapioca, a gente vai usar 4 colheres de mel, 3 xícaras de coco grosso ralado. Esse não é tão fácil de encontrar. E se a gente usar o fresco? O fresco ou o fino seco também funciona. Tá, esse é mais elegante, né? Vou deixar um pouquinho mais diferente. Requintada essa receita. Vou usar 2 xícaras de leite de coco. Pode ser fresco também, quem quiser fazer em casa é até melhor, sempre mais saudável. Vou usar 4 colheres de leite de soja em pó, extrato de soja ou outros tipos de leite sem ser de vaca, como aveia e arroz. Vou usar 2 xícaras de farinha de tapioca, ok? Ou a gente pode usar a farinha de mandioca flocada, que também funciona. Certo? Sim, também funciona. E vou usar 2 colheres do amido de milho, somente para engrossar um pouquinho o meu bolo e dar o ponto nele. Já que aqui eu não vou ter ingredientes que deixam ele mais unido, ou melhor, com um pouquinho mais de consistência. Tá bom, então. Olha, daqui a pouquinho você vai acompanhar essa receita de bolo gelado de tapioca, mas antes a gente vai acompanhar agora o quadro No Divã e na volta o passo a passo dessa receita. Olá, bem-vindo mais uma vez ao quadro No Divã e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para você. O que faz você comer? Já pensou nisso? Muita gente tem dificuldade com apetite. Vê aquele bolo, aquela sobremesa, pensa naquele pão delicioso e, na verdade, quando vai vestir aquela roupa que deseja, não consegue. Ou então, colesterol começa a ficar alto, triglicerídeos também, e aí precisa controlar o apetite e não consegue. O que psicologia tem a ver com isso? Muita coisa. O teu pensamento tem a ver com a maneira como você se comporta diante da comida. A vontade de comer não está fora do teu controle. Às vezes a gente pensa assim, mas eu tô com fome, tô com vontade de comer, é um desejo. E como é que eu vou fazer com esse desejo? Você tem a tua capacidade de decisão com relação a desejos que você tem, a vontade que você tenha. Vamos supor que você acabou de almoçar. E aí você está andando lá do teu trabalho, na rua para voltar para o teu trabalho depois do almoço e passa por aquela confeitaria que tem aquele bolo que você gosta. Você já está com a barriga cheia, já almoçou, mas você olha para o bolo e pensa, nossa, eu preciso comer um pedaço desse bolo. E aí você começa a chegar mais perto, vê o bolo, sente o cheiro, vê o recheiozinho do meio. E aí você vê que é daquele que você realmente gosta e pensa, vou ter que comer. E aí você vai e come. Mas uma outra pessoa, na mesma situação, que já almoçou, está com a barriga cheia, passa por aquela confeitaria, olha o bolo e tem o mesmo pensamento. Nossa, que bolo maravilhoso, preciso comer esse bolo. Olha o recheio gordinho que eu tenho de mousse de limão e não sei mais o que. Mas você vai aprender umas receitas aí no Vídeo Saúde que vão te ajudar nesse sentido. Mas você olhou para aquele bolo, teve os mesmos pensamentos, teve o mesmo desejo, mas outro pensamento te acompanha, que é,
mas a minha barriga já está cheia, eu sei que eu preciso perder peso, eu tenho que ter controle sobre o apetite, eu sei que amanhã eu vou me arrepender, depois que eu comer, eu vou me arrepender de novo. Então, eu não vou comer, deixa pra lá, vou pro trabalho e a pessoa vai e não come. Qual foi a diferença entre as duas pessoas? Foi a maneira dela pensar, o que ela pensou. Então, quando a gente fala sobre controle do apetite, tem muito a ver com isso os pensamentos sabotadores. Pensamentos sabotadores com relação ao apetite são aqueles tipos de pensamentos que nos levam a sempre ceder ao desejo do apetite. Então é aquele, é só um docinho, é só hoje, segunda-feira eu começo a dieta, mas eu tenho outra pessoa aqui comigo, eu vou ficar só comendo alimento saudável e ela vai ficar com vontade, eu vou ter que agradar ela também, vou ser chata se eu ficar nessa dieta o tempo todo. Então, pensamentos assim vêm constantemente à nossa mente quando a gente precisa tomar uma decisão com relação àquilo que a gente vai comer. E nesse momento é que você tem que começar a fazer algumas coisas com a sua maneira de pensar que vão te ajudar, então, nesse controle do apetite. Em primeiro lugar, comece a identificar esses pensamentos sabotadores. É só um docinho, é só uma vez, depois eu começo de novo. O que você vai fazer com esses pensamentos? Você vai começar a questionar esses pensamentos e substituir eles. Por exemplo, se você precisa perder peso, olha para um docinho e pensa que é só um docinho, começa a pensar com você. O que você vai sentir depois? Eu vou ficar arrependido de ter comido, não devia ter comido. Então, antes de você comer, substitua esse pensamento do é só um docinho pelo outro, mas eu sei que eu vou me arrepender, mas eu sei como eu vou me sentir depois. E isso você pode fazer com outros pensamentos, outros tipos de pensamentos também. É você conversar com você, com os seus próprios pensamentos. Pense nas desvantagens de você ceder ao seu desejo. Quais vão ser as desvantagens? Depois você vai ficar se sentindo mal? Não vai caber na roupa que você deseja? Sua saúde vai piorar? Então essas são as desvantagens. Pense também nas vantagens que você vai ter em não ceder ao seu apetite. Quais vão ser as vantagens? Então enumere-as para você, para que fique claras para você, para o momento em que você sentir essa vontade que parece descontrolada, você possa ter o controle sobre elas. E conte para uma pessoa sobre a sua decisão de cuidar da tua saúde. Quando a gente conta para alguém, a gente passa a ser mais responsável pelas nossas próprias decisões, porque a gente compartilhou e a gente quer que aquilo que a gente falou tenha sentido para aquela pessoa também. Então, essas são maneiras de você conseguir controlar melhor os teus pensamentos com relação ao apetite. Eu espero ter ajudado você e a gente se encontra num próximo quadro no Divã. Um abraço, até lá. Muito bem, agora sim é hora de fazer bolo gelado de tapioca. Seu bolo gelado vai pro forno antes? Não, ele vai pro fogo, né? Não vai ser assado. Vai pra panela. Vai pra panela pra gente dar um pontinho nesse manjar que a gente faz de coco, pra fazer o bolo um pouquinho mais consistente. E depois vai pro congelador. Tá bom. Tá bom? Bom, o tempo é seu agora, eu quero só acompanhar e aprender com você, que essa receita acho que vai fazer sucesso lá em casa também. Oba! Olha, Teru, primeiramente eu vou bater o leite de coco. Vou colocar aquele direto no liquidificador, olha só. Leite de coco. Pronto. Vou colocar o mel. Todo o nosso mel. Olha que beleza. Ok. Vou colocar também as 2 colheres do amido. Você está se superando nas receitas doces, né, Felipe? Porque você disse para mim uma vez que não é tão chegado em comer doces, né? Não sou mesmo, Teru. E olha, até eu mesmo tenho parado e falo assim, nossa, eu tenho feito muito doce, eu preciso começar a voltar pro salgado. Não, é por isso que eu tô dizendo, eu tô dizendo que as coisas doces que você tem feito são ótimas, muito deliciosas, obrigado, então você tá... se superando, eu acho que... É, isso aí. Acho que a prática vai levando você a fazer cada vez coisas mais gostosas, né? Olha, eu vou acrescentar um pouquinho de água para ajudar a bater e vou bater.
A tapioca não vai nesse ponto, então. Ainda não, eu vou acrescentar ela já depois de batido e depois de dar o ponto. Olha que legal. Bem rapidinho, só para que misture bem os ingredientes e desmanche bem esse amido, né? E agora a gente vai levar pro fogo, Teru, e vai dar um pouquinho de manjar. Aquele manjar que a gente está acostumado mesmo em Deixa casa. que eu acendo enquanto você vai transferindo aí. Olha que legal. Pronto. Então, a primeira parte é preparar um mingauzinho aqui. Um mingauzinho. Às vezes eu bato junto o leite, às vezes eu não bato, tá, Teru? Deixa eu tirar daqui, porque acho que é... Ah, desculpa. Eu só vou bater um pouquinho desse leite de soja. Ó, olha só. Pronto. As 3, 4 colheres. Então, ele poderia ter sido batido com o leite de coco também, não tem problema. Não tem problema. Aqui eu vou botar separado para não empelotar de jeito nenhum. Você precisa que eu mexa essa receita aqui ou não? Preciso, Teru. A Teru sempre... É porque esse nosso fogãozinho aqui, gente, Me ajuda. ele é super pequenininho, prático, versátil e forte, poderoso. né? É, poderoso, ele é forte. Então a gente tem que tomar cuidado. Aproveita que a Teru tá mexendo, gente. Olha, eu vou bater rapidinho, sem empelotar, e vou acrescentar mais um pouquinho. E vou acrescentar de aí, Teru. Já tá começando a engrossar. Oba. Depois que ele pegar um ponto um pouquinho mais grosso, a gente vai acrescentar num bowl. Vamos ver. Isso, num bowl, Teru, a gente já pode colocar aí a farinha de... A gente já pode colocar nesse bowl, olha, o coco. Pronto. A farinha de tapioca. Essa é aquela goma de tapioca. É a goma. Ela vem... tem alguns lugares que você compra ela já pronta. É, já umedecida. Na verdade, ele é um tipo de um polvilho umedecido, né, Felipe? Isso. Mas eu não acerto o ponto, não, de umedecer. Quem quer aprender, você vai usar 80% de polvilho doce e usar o resto dos 20% de polvilho azedo. Morne uma água a toque de criança, na palma da mão, e coloque ela devagarzinho sobre o polvilho, até que ele forme essas pelotas. Tá. Formando essas pelotas, você vai passar numa peneira. Dessa peneira você consegue fazer a farinha de tapioca fina, né? Você quer que misture esses dois ou não precisa? Pode misturar, Teru. A gente já vai misturar junto com esse líquido que está aqui na panela, só de pegar um pouquinho mais de ponto. Olha, gente, que legal. Eu não sabia que dava para usar essa farinha de tapioca assim, desse jeito não, Felipe. Que bacana. Que bom que eu estou conseguindo trazer mais novidades para vocês aí, Você gente. sempre nos surpreende. A cozinha vegetariana, a cozinha saudável, ela é muito criativa, né, Felipe? Ela é. E olha, quem não tem criatividade, né, Teru? Pode ir no nosso blog. Não, e outra, a criatividade é um negócio assim, você começa meio assim, perdida, e depois você vai adquirindo segurança, porque você vai começar a conhecer os ingredientes, como eles se comportam, o que faz tal coisa. Então o Felipe falou, tô usando amido de milho para dar essa liga aí. Essa consistência um pouquinho mais grossa. Liga, na verdade, a farinha de tapioca vai dar, né? Mas você quer uma consistência mais firme. Mais firme. Olha só, Teru, que legal. A nossa massinha aqui já tá chegando no ponto que eu quero, olha. Já engrossou. Já engrossou, tá naquele ponto de manjar que a gente tava procurando, olha. Certo. A gente vai misturar. Vamos misturar? Bora lá. Bora lá. Muito cuidado, porque a gente tá trabalhando com coisa quente. Então, a gente vai pegar aqui um papelzinho para não queimar minha mão. Agora é com o chefe, eu tô com medo de estragar a sua receita aqui. Paro de mexer, mexo, o que eu faço? Assim que eu for colocando, Teru, você pode ir mexendo devagarzinho, gente. Olha que bacana, ó. Tá bem mais grossinho, ó. Isso, Teru. Pode mexer com tranquilidade. Pronto. Agora vai você, chefe. Muito bem, ó. A gente vai mexer tudo. Você não pôs toda a tapioca, esse é o propósito mesmo? Você quer que... É importante a gente conhecer bem o ponto. Perfeito, olha, o ponto é um pouquinho realmente mais grosso que isso. Por exemplo, se eu não conseguir alcançar o ponto agora, eu vou lá, vou pegar aquele restinho que sobrou e vou terminar de colocar na nossa receita
para que fique com um ponto mais consistente, Teru. Feito isso, gente, olha, o ponto é esse aqui mesmo, tá? Ele não precisa ficar tão grosso assim ou tão espesso. Tão duro, senão depois vai ficar uma coisa seca. Seca, e não é isso que a gente procura. Aí você vai precisar do papel manteiga? Vou precisar do papel manteiga. A gente vai cobrir uma forma com papel manteiga. Olha que legal. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente vai fazer essa parte do lado dela, vai deixar ela bem bonita assim. E a gente vai acrescentar agora então a nossa massa, ó. Acrescentando a massa, com uma colher, com uma espátula, você vai passar a massa para os lados. Lembrando-se sempre que a gente tem que deixar ela bem apertadinha e bem certinha para que ela fique no formato que a gente gostaria. Muito bem. Daqui ela vai para um congelador e desse congelador, depois de 2 horas, está apta a ser comida. Ah, e você está servindo aqui uma fatia, então ela dá uma endurecida, a tapioca absorve mesmo essa umidade. Líquido, essa umidade. E aí, olha, ele cortou, gente, fica uma espécie de... E aí você enfeitou aqui com coquinho, com melzinho. Um pouquinho de mel. Agora vamos ver se o sabor está aprovado também. O visual já está aprovado. Tá macio, tá bem macio. Gostosinho, ele é uma delícia. Muito gostoso, muito suave. E o que eu mais gostei foi da textura. Eu tô fazendo em casa muito uma receita de tapioca que vai a tapioca granulada mesmo, não a goma. E aí eu acho que eu tô num ponto de enjoei dos grãozinhos. Gostei que essa daqui ficou... Ela não tá com uma textura de mingau, ela tá bem definidinha aqui, mas ela tá bem macia. A tapioca realmente deu uma hidratada legal. Muito obrigado. Muito boa. Dá pra comer que horas essa receita? Café da manhã, quem sabe depois, antes de dormir, umas 4 horas antes de dormir, é claro. Sobremesa? Sobremesa também, fica uma delícia. E olha, isso é uma ótima combinação para outras coisas, por exemplo. Se você faz um creminho doce, você pode também servir junto, um creminho salgado, você pode servir junto. Uma fruta, poxa, assim já tá completo. Uma fruta, um abacaxi, um moranguinho. Ele gosta de abacaxi com coco, eu já vi isso. Adoro. Morango, uma manga. Uma manga. Um kiwi, quem sabe aí a gente pode misturar com uma caldinha de só para acompanhar, viu, gente? Porque vermelhas. tá muito gostoso, purinho, assim, é só para, quem sabe, dar uma cor. Se você não tem um prato colorido como esse aqui, que a nossa equipe preparou, a fruta é só para dar cor, porque tá completa essa sobremesa. Perfeito. Quer provar? Já que vocês... Não. Muito bom. Mais uma vez você se superou com seus doces. Muito obrigado. Vida e Saúde fica por aqui, você sabe, a sua companhia é muito importante para nós, a sua opinião também é muito importante para nós. E a gente faz um programa pensado e a gente ora, a gente torce para que você consiga realizar as mudanças necessárias para ter mais saúde e viver a vida mais plenamente, de acordo com aquilo que o Criador planejou para você. Então, um abraço e até o próximo programa Vida e Saúde. Fica com Deus. Tchau!